Eu queria que você, se você estiver com a sua Bíblia aí, que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 31. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 31. E antes da gente ler o texto, eu quero contar o contexto para você, tudo bem? A história, mais ou menos do que eu já contei para as crianças aqui, a história é o seguinte: Isaac e Rebeca, Esaú e Jacó. É uma família bem complicada na Bíblia. Mas a partir da complicação desses caras, a gente pode tirar pelo menos 5 lições. Que a gente pode aplicar na nossa vida, para que a gente seja bênção, para que a gente não seja pedra de tropeço, para que a gente não seja fator divisor, mas para que a gente seja fator unificador em casa, para que a gente seja bênção para aquela pessoa que está compartilhando o mesmo teto com você. E aí, se você quer ser esse tipo de bênção, eu tenho 5 dicas para dar para você, baseados nessa história de Isaac, Rebeca, Jacó e Esaú. A história começa lá no capítulo 25, você não precisa abrir, mas lá no capítulo 25 a gente começa a ler que Jacó, ele é casado com Rebeca e ele pretende ter filhos. Diz a Bíblia que Rebeca era estéril, mas Jacó ora, Deus responde a sua oração e ela engravida. Ela engravida de gêmeos. E quando ela está grávida dos gêmeos, ela sente que os dois estão brigando no ventre dela. E o profeta de Deus vira para ela e diz o seguinte: olha, isso aí são 2 nações que estão no seu ventre. E essas 2 nações aí vão guerrear entre si. E tem mais. O mais velho servirá ao mais novo. Isso naquela cultura era impossível, porque o primogênito era aquele que recebia a porção dobrada da bênção. O primogênito era aquele que dominava a casa. O primogênito era aquele, meu irmão, que mandava na família. Mas ela recebe então uma palavra dizendo o seguinte: olha, o mais velho vai servir ao mais novo, ou seja, o mais novo é que vai comandar a parada. Beleza, os 2 nascem. E quando os 2 nascem, eles já nascem na briga. E aí diz a Bíblia que chega um certo dia, em que Isaac, já meio cego, o pai, diz para Esaú o seguinte: filho, hoje chegou o seu dia. É o dia de eu te dar a sua bênção de primogênito. E ele diz: Esaú, eu quero que você vá lá no campo, pegue um animal, prepare uma comida, faça a comida para mim. E quando você fizer a comida para mim, que eu comer e estiver satisfeito, eu te dou aquilo que você merece, que é a sua bênção. A palavra diz que Rebeca, atrás da cortina ouvindo, cortina é invenção minha, tudo bem? A Bíblia não fala que tinha cortina não, mas é para contextualizar. Ela atrás da cortina, ouve a história e diz o seguinte: Jacó, vem cá, meu filho, vem cá que hoje é seu dia. Jacó diz: como assim, mãe? Faz o seguinte, vai lá atrás no nosso quintal, pega um animal, traz para mim, eu vou fazer uma comida para o seu pai, e seu pai vai te dar a bênção no lugar do seu irmão. A Bíblia diz que Jacó falou assim: mas é impossível, mãe, porque eu sou completamente diferente do meu irmão. Diz a Bíblia que Esaú tinha pelos grossos na sua pele, nos seus braços, e Jacó era liso, Jacó não tinha tantos pelos. E Rebeca fala assim: deixa comigo, meu filho, já está tudo no esquema, meu irmão, está tudo dominado. O que você precisa fazer é ir lá e pegar o animal, traz o animal e deixa que eu resolvo o resto. A Bíblia não diz que está tudo dominado, tudo bem, gente? Eu só estou tentando contextualizar para você entender a história e ficar um pouquinho mais interessante. Jacó vai lá atrás, pega o animal, a mãe prepara o cozido, ele leva para o pai, e o pai estranha a velocidade que isso tudo acontece, e diz o seguinte: filho, como é que você conseguiu tão rápido arrumar o animal? Jacó, malandro, diz: Deus estava comigo, pai. Deus botou um animal no meu caminho. Claro, no quintal deles tinha animal. O pai duvida um pouco, mas diz: tudo bem, se você está dizendo. Ele come a comida, e logo depois que ele come a comida, ele chama Jacó para perto dele. E quando ele chama Jacó para perto dele, ele diz o seguinte: eu preciso ver se você de fato é Esaú. Lembra que eu falei que a Bíblia conta que Isaac já estava com um problema na vista? Ele diz: chegue perto de mim, para eu tocar
e ver se você de fato é Esaú, porque Esaú tinha pelos. Rebeca já tinha pensado nisso. Rebeca havia pego o pelo do animal que ela matou, fez uma capa para o braço dele e bota em cima, e quando Jacó chega perto do seu pai Isaac, já meio cego, o que acontece? Ele passa a mão e diz: estranho, a voz é de Jacó, mas os pelos são de Esaú. Vem para cá, meu filho, ajoelha aqui e libera do Senhor toda a bênção sobre a vida de Jacó. Esaú, calculo eu, 2 horas depois, chega para o pai: pai, hoje é meu dia, está aqui sua comida, enche o bucho e passa para cá o que eu mereço, pai. Isaac vê aquela situação e diz: tem alguma coisa errada. Quem foi que trouxe para mim comida 2 horas atrás? Ele disse: sei lá, pai, eu acabei de chegar, come logo essa comida, você não está com fome? Come logo e passa a bênção para cá. A Bíblia conta que Isaac diz: parece que eu fui enganado. Não foi você que trouxe a comida para mim? Ele diz: não, pai, eu acabei de chegar. Então seu irmão te enganou, e ele recebeu a bênção que estaria no seu lugar. Pai, mas deve ter alguma coisa ainda para mim, pai. Não tem não, qualquer coisa, dá para mim aí, alguma coisa. Ele diz: filho, Deus te abençoe, e é tudo que eu tenho para te dizer nessa hora. Seu irmão já pegou a bênção que estaria no seu lugar. A Bíblia diz que Esaú era caçador, meu irmão, e caçador naquela época não precisava nem de mira laser, porque o cara era bom no que ele fazia. E a Bíblia diz que ele ficou com um ódio tão grande, mas tão grande do seu irmão, que ele sai literalmente à caça do seu irmão. Rebeca vira para Jacó e fala: filho, a casa caiu, é melhor você meter o pé, mas olha, vá para a casa do seu tio, tudo bem? Não faz besteira não, vá para a casa do seu tio. E ele vai para a casa do tio dele, bem distante, lá em Padã Arã. Quando ele chega na casa do seu tio, meu irmão, ele vê uma mulher que ele olha e fala: mano, que é isso? É essa que eu quero. Chega para o seu tio e fala assim: ô tio, eu gostei da minha prima ali, rola? Ele falou: rola. Jacó falou: então beleza, eu trabalho 7 anos para ter então Raquel para mim, tudo bem? O tio, agora sogro, ou futuro sogro, vira para ele e fala: combinado. Jacó, meu irmão, trabalha 7 anos, 7 anos, 7 anos, quando chega no final de 7 anos, está a cerimônia, e está ele esperando, e quando entra Raquel, sim ou não? Entra Lia. A Bíblia diz que Raquel era formosa, mas a Bíblia diz que Lia era solteira. Eu não entendo essa referência até hoje. Lia devia ser feliz, concorda comigo? Eu acho que ela era assim, simpática. Se vestia bem. Como é que é Lia aí, Jacó? Ela se veste bem. Que mais? Inteligente, prestativa. Mas ela é bonita? Gente boa. Jacó vira para o seu sogro e fala assim: o senhor me enganou? Ele falou: não, filho, você está maluco? Você acha que aqui a gente vai dar a filha mais nova para casar antes da filha mais velha? De jeito nenhum. Casa com Lia. E se você quiser Raquel, trabalhe mais 7 anos para ela. Meu irmão, Jacó começa a colher fruto. Começa ou não começa? Começa a colher fruto do que ele enganou lá atrás, mas tudo bem. Jacó trabalha mais 7 anos, meu irmão, 14 anos para ter a mulher dos sonhos dele, e aí ele vai e se casa com Raquel e viveram felizes para sempre, mais ou menos. E a Bíblia também diz que Raquel era estéril. Mas depois esse negócio vira para o outro lado e muda de figura. Mas o que eu quero chegar para você é dizer o seguinte: no capítulo 31, que eu pedi para você abrir aí, no capítulo 31, que eu pedi para você abrir, eu quero que você veja o seguinte. Deixa eu me achar aqui no meu texto. Beleza. Capítulo 1, versículo 3. O Senhor diz o seguinte para Jacó. Jacó já estava casado, estava rico. Seu irmão, seu sogro já começa a tratá-lo mal, porque os pastores dele já começam a brigar, que Jacó enriqueceu demais onde ele estava. E aí, quando ele já não estava aguentando mais lá em Padã Arã,
Deus vira para ele e diz o seguinte, no versículo 3 do capítulo 31. Volte para a terra dos seus pais e dos seus parentes. E uma promessa Deus faz para ele. E eu estarei com você. Eu quero aplicar aqui, não é o primeiro ponto ainda, mas eu quero aplicar uma coisa que eu quero que você entenda nessa manhã aqui. Deus vai te dar alguns desafios nessa manhã, eu acredito nisso. Agora, o desafio que ele vai te dar pode ser que seja exatamente como esse de Jacó. Qual era o desafio de Jacó? Ele tinha que voltar para casa. E voltar para casa era enfrentar quem? Diga assim, Esaú. Tá? Voltar para casa significava enfrentar quem? Esaú. Uau, vocês estão bons de Bíblia. E enfrentar Esaú significava enfrentar a própria morte. Seja o que Deus mandar você fazer hoje de manhã, tem uma promessa que ele faz nesse versículo que a gente acabou de ler, que é: eu estarei com você. Então eu quero que você repita assim comigo. Eu sei que você pode não estar acostumado a fazer isso, mas é importante você repetir. Diga assim, essa palavra. Todo mundo está falando? Acho que não. De novo, essa palavra. É para mim. Não é para quem não veio. Não é verdade? Que às vezes a gente ouve uma palavra e fala assim: e se João estivesse aqui? João não veio. João perdeu. Mas você está aqui. Então eu quero que você aplique a sua realidade. E também não é se você está com o seu pai, com a sua mãe, com o seu cônjuge do seu lado, não é para você ficar cutucando, fala a Deus. Deixa Deus falar com ele, tudo bem? Deixa Deus falar com ela. Preocupe-se do que ele quer falar com você, tudo bem? Então Deus está com você, independente do que ele te mandar fazer. Virou até um rap, né? Deus está com você, independente do que ele mandar fazer. Muito bem. Primeira coisa que eu quero que você se ligue nesse texto comigo, é que diz o seguinte, presta atenção, no versículo 3, Deus vira para Jacó e fala assim, volta para casa. E voltar para casa significava enfrentar a morte, enfrentar o seu irmão, enfrentar o seu passado, enfrentar a mentira, enfrentar a enganação, enfrentar toda a arapuca que ele tinha armado para cima do seu irmão, do seu pai. Era enfrentar todo um passado que talvez Jacó, ao fugir, quisesse se esquecer. Mas Deus vira para ele e fala assim, meu irmão, está na hora de você voltar. Agora volta para tua casa e eu tenho uma promessa para te fazer. Eu vou estar com você. Aí se você acompanhar comigo um pouquinho depois desse momento aí em que a gente vê Deus falando para Jacó, você vai perceber que Jacó estava completamente sensível, e esse é o meu primeiro ponto. Jacó estava sensível à palavra do Senhor. O Senhor mandou voltar, olha o que diz aí dos versículos 17 e versículos 18 do mesmo capítulo 31. Então, Jacó ajudou seus filhos e suas mulheres a montar nos camelos e conduziu todo o seu rebanho, junto com todos os bens que havia acumulado em Padã Arã, para ir à terra de Canaã, à casa de seu pai Isaque. Jacó sabia que ele ia enfrentar a morte, Jacó sabia que ele ia enfrentar a ira do seu irmão, Jacó sabia que ele ia enfrentar um passado que talvez ele quisesse esquecer, mas mesmo assim, quando o Senhor fala, volta e eu vou estar com você, o que ele faz? A Bíblia fala que ele pega todo mundo, bota em cima dos camelos, meu irmão, e parte em direção a Canaã. Você quer que Deus fale com você nessa manhã? Deus vai falar, só que você precisa estar sensível aquilo que ele quer falar para você. Você está entendendo, sim ou não? Se alguém estiver dormindo, você dá um cutucão do lado aí, fala, acorda, beleza? Nessa parte você pode. Então, a gente entende isso, que em primeiro lugar, ele estava sensível à palavra de Deus, ele estava sensível à voz, à orientação de Deus, e quando Deus falou para ele fazer, embora fosse difícil, impossível, desafiador, enfrentar a morte e tal, ele estava sensível e ele vai, coloca a sua família em cima e ele parte para aquilo que o Senhor tinha falado para ele. Mas Jacó tem uma segunda atitude que eu quero que você perceba, se você quer ser bênção para a sua família. A primeira é, você precisa estar sensível à palavra de Deus. A segunda coisa que eu quero te dizer é, que eu quero que você repare na atitude de Jacó, ele não esperou ser servido. Ele serviu. Presta atenção nisso aqui. Agora vamos para o capítulo 32, versículos de 3 a 5. Capítulo 32, de 3 a 5, diz assim: Jacó mandou mensageiros adiante dele, a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom. E lhes ordenou, vocês dirão o seguinte a meu senhor Esaú,
assim diz teu servo Jacó. Morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora essa mensagem ao meu senhor para que me recebas bem. Jacó sabia que ele estava errado, sim ou não? Jacó sabia que ele tinha enganado, sim ou não? O que ele faz? Ele manda presentes, ele manda mensageiros, ele serve ao seu irmão antes de ser servido por ele. Você pode dizer, mas é claro, ele estava numa situação difícil. A dica que eu quero dar para você é: não espere entrar numa situação difícil para começar a servir. Comece a servir hoje. Agora, como é que você pode servir? Como é que funciona isso na sua casa para que você sirva? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho uma dica, e uma dica muito boa para você. Um amigo meu virou para mim e falou assim: Elton, eu preciso chegar de uma forma mais clara na minha mãe, porque minha mãe me odeia porque eu sou crente. E eu queria um versículo bíblico para eu dizer para minha mãe que ela tem que amar crente. Eu falei, eu vou te dar um versículo que se encontra em 1 Elton 5:3. Ele olhou para minha cara e falou, você está me zoando? Eu falei, não. E o versículo é o seguinte, você está pronto para anotar? Ele falou, estou. Eu falei, lavarás a louça todos os dias para que te vás bem. Ele olhou para minha cara e falou assim, e as mulheres começam a falar, Deus, fala Deus, fala de forma mais clara, Deus. E os homens estão assim, para trás de mim, Satanás, para trás de mim, Satanás. Gente, quando eu falei isso para esse cara, ele olhou para minha cara e falou assim, você só pode estar me zoando, cara, eu estou falando sério. Eu falei, e eu não podia estar falando mais sério do que eu poderia falar. Eu disse para ele, sabe como é que você vai começar a demonstrar Jesus para sua mãe quando você começar a servir a sua mãe e não esperar que ela te sirva? Sabe como é que você vai ganhar o coração da sua mãe para você? É quando você começar a mostrar para ela o quanto você está mudando e o quanto você quer colaborar com essa coisa que se chama casa, porque tem muita coisa para fazer em casa. Eu disse, você vai começar a ganhar a sua mãe, não é dizendo versículos bíblicos para ela, mas é sendo Jesus dentro da sua casa. E quando você começar a ser Jesus dentro da sua casa, a atmosfera da sua casa vai mudar. Porque a gente não precisa saber versículos de cor. O que a gente precisa é aplicar o versículo na minha vida e deixar que eu seja o próprio versículo dentro da minha casa. Você está entendendo? Homem, eu quero dar um conselho para você. Mulheres, fechem os ouvidos, porque não é para você essa parte, tudo bem? Não é para você cutucar o seu marido e dizer assim, e agora? Deixa Deus falar com ele. Marido, você quer começar, e quem estava lá no retiro, no seminário, vai entender bem o que eu vou dizer. Você quer começar a usufruir de uma vida mais abundante, prazerosa, divertida, e cheia de, deixa para lá, você precisa começar a servir mais a sua mulher. Você precisa começar a chegar em casa e não ficar deitado no sofá 2 horas, 3 horas depois do trabalho, porque você vai ter uma desculpa, que você precisa ter o seu tempo. Ter o seu tempo é meia hora. 31 minutos você já pode levantar do sofá, desligar a televisão e começar a ajudar em casa. Porque a maioria das mulheres, nesse nosso contexto do século XXI, a mulherada trabalha fora e trabalha mais em casa do que fora de casa. E em casa tem a rotina, tem a loucura de casa. E se a gente não acordar para esse negócio e começar a ajudar, a gente não vai ter os benefícios que a gente pode ter. Mas não só ter benefícios, a gente não vai usufruir de um casamento muito bacana. Ou se você não é casado. E aí eu quero dizer para você, filho, que está aqui me ouvindo. Você, filho, você precisa começar a perceber que quanto mais você servir em casa, mais você vai usufruir daquilo que seus pais podem te dar. Mas isso aí é trabalho escravo, isso aí é trabalho escravo, é nada, filhão. Conselho tutelar não pode intervir numa coisa que preste atenção nisso, filho. Você tem que começar a parar de usar algumas desculpas que você usa para não ajudar na sua casa, porque quando você for pai, você vai querer que o seu filho ajude em casa e você não vai ter moral para isso, mas não só quando chegar lá, porque você não está pensando nisso. Você tem que pensar no hoje, no aqui, no agora. Quanto mais você ajudar em casa, mais moral você vai ter com seus pais. E se você tem moral com seus pais, você começa a ganhar coisas que hoje você está ganhando não. Você precisa começar a servir.
Homem, você precisa começar a servir. Filho, você precisa começar a servir. Mulher, eu não preciso bater tanto em você, porque você geralmente já serve. A não ser que na sua casa seja o contrário, porque acontece isso também, né? Tem mulher que quer ficar no período de caverna. Um dia desses, Suzane e eu atendemos um casal, e às vezes a gente atende casais que não têm alguns princípios básicos. E aí a grande crise do casal que a gente atendeu foi assim: o que foi, queridos? O que está acontecendo? Ele disse: fala aí, mulher. A mulher disse: quer saber, pastor? É que eu sou molecona, tá entendendo? Barriga desse tamanho. Eu sou molecona. Falei: tudo bem, legal você ser molecona. Mas e aí? Não, e aí que eu solto pipa, jogo bola, jogo bolinha de gude o dia inteiro na rua, e quando meu marido chega do trabalho, eu não fiz a comida dele. Foi essa a minha pergunta. Eu falei: é o quê? Eu falei: vocês precisam vir para um encontro comigo para eu dizer para você que não é mais para você jogar bola? E também não é mais para você soltar pipa? E também não é mais para você brincar de bolinha de gude, a bolinha de gude comigo? É? A menina ficou olhando para minha cara como se eu fosse um ET. Eu falei: eu devo ser um ET mesmo. E eu já parei de soltar pipa, de jogar bola, e ela está se achando no direito, grávida, e não fazendo nada para o marido. Então, se no seu caso, mulher, você não está servindo em casa, essa chinelada é para você, tudo bem? Então receba aí essa chinelada com todo carinho. Mas geralmente eu sei que as mulheres não têm muito disso. Só um minuto. Meu ponto aqui está me dizendo que eu preciso dar uma arrumadinha. Ok. Show? Não? Então sirva, não espere ser servido, mas você precisa começar a servir. Você que no seu contexto familiar vai começar a usufruir muito mais, vai começar a perceber um ambiente muito melhor na sua casa quando você deixar de ser servido e começar a servir. Foi exatamente isso que Jacó fez. Ele manda mensageiros, ele manda presentes, e ele diz: me receba bem, querido irmão, fofinho, anjinho. Mas vamos para o terceiro ponto. E o terceiro ponto é esse. Perceba no versículo 6 do capítulo 32. Do 6 ao 12 diz o seguinte: quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: fomos até o seu irmão Esaú, e esse está vindo ao seu encontro com quantos homens? Você imagina o desespero de Jacó. Peraí. Ô mensageiro, fala de novo aí. São quantas pessoas que estão vindo? São 400, filho. Primeiro, você contou certo? Você não está exagerando? Você não contou 10 e multiplicou e está achando que deu 4? Não. São 400 homens. Diz a Bíblia: Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos os que estavam com ele, bem como as ovelhas e as cabras, os bois, os camelos, pois assim pensou: se Esaú vier e atacar um dos grupos, e o outro poderá escapar. Então Jacó orou: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, volte para a sua terra. Show, esse é o cara. Gostei desse negócio, muito obrigado. Tá bonito? Mas resolveu? Homens são práticos, gente. Vamos lá. Onde que eu estava mesmo? Então Jacó orou: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu farei prosperar. Ele está lembrando o Deus da promessa que Deus havia feito para ele. Ó Senhor, lembra aí de um negócio que o Senhor falou para mim. Então só caso o Senhor tenha esquecido, eu estou lembrando o Senhor. O Senhor prometeu que se eu voltasse, o Senhor me prosperaria, beleza? Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o seu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim, quanto as mães e as crianças. Pois tu prometeste, aí mais uma vez ele dá uma relembrada em Deus: esteja certo que eu farei prosperar, e eu farei os seus descendentes tão numerosos, como a areia do mar, que não se pode contar. O medo, o problema e a angústia fez com que Jacó caísse de joelhos e começasse a interceder. O perigo que Jacó estava correndo fez com que ele gastasse um tempo em oração. Eu não sei se isso acontece com você, mas comigo, quando eu estou no perigo, a tendência de eu
me aproximar mais de Deus é muito maior. Quando eu estou numa situação em que o bicho pega, virar a madrugada orando fica mais fácil do que quando está tudo bem. E o conselho que eu quero dar para você é esse: ore pela sua família. Se você seja o contexto que você estiver na sua família, você precisa dedicar um tempo na oração. Porque coisas são ganhas primeiro num mundo espiritual que a gente não vê. E às vezes a gente não se liga muito nesse detalhe. E acha que na nossa própria força a gente consegue fazer as coisas acontecerem. Eu e Suzane somos meio doentes. Nós somos meio doidos. Quando Suzane e eu nos casamos, aliás, antes da gente se casar, em 2006 eu estava nos Estados Unidos a trabalho e fui me encontrar com Sara quando ela morava lá na época. E no trabalho lá um dia, eu não sei se você lembra disso, Sara, eu recebo uma ligação de Suzane. E Suzane disse para mim o seguinte: eu fui numa médica e eu recebi um diagnóstico. E esse diagnóstico diz que eu não posso ter filhos. Se você quiser ficar nos Estados Unidos e arrumar uma americana, fique por aí. A gente já estava noivo. Fique por aí e eu resolvo minha vida aqui e está tudo certo. Eu falei: peraí, mulher, deixa eu voltar para casa, termina olhando no meu olho pelo menos. Tenha coragem pelo menos de olhar dentro dos meus olhos e terminar comigo. Eu estava no gabinete de um pastor naquele dia, e chegou uma senhorinha de oração, que eu lembro até hoje. Você lembra o nome daquela velhinha? Uma senhorinha de oração, chega, entra naquela sala, e diz assim: filho, o que houve que seu rosto está muito abatido hoje? Eu disse: minha noiva acabou de me ligar, dizendo que ela não pode ter filhos. Ela segurou nas minhas duas mãos e disse o seguinte: olha para mim. Eu olhei para ela, e ela falou assim: Deus manda te dizer que você vai ter filhos. E eu cheguei dos Estados Unidos daquela viagem, olhei para a Suzane e falei assim: olha só, eu não estou casando com você porque você só vai ser a mãe dos meus filhos. Eu estou casando com você porque eu sei que Deus quer que a gente esteja junto. Eu tenho certeza disso. E eu escolho você para ser minha esposa com ou sem filhos. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Nós vamos ter filhos. Você vai ser a mãe dos meus filhos. No plural. 4, já tô negociando. Se alguém tiver aí, se alguém for representante de laboratório, tiver algum remédio falsificado daqueles de anticoncepcional, me dá. Eu vou dar para a Suzane sem ela saber, vou dar o golpe da barriga nela, tudo bem? É mentira, gente, é brincadeira, eu não vou dar. Fui falar isso numa igreja, arrumei um problema para mim. Uma mulher falou: isso é um absurdo que você vai fazer. Você vai enganar a sua esposa. Eu só estava brincando, foi só uma piada, eu não vou fazer isso com ela, fica tranquilo. Então é uma piada, eu não vou fazer isso, tudo bem? A gente está negociando a vinda da Sarinha. E aí é o seguinte, de 4 para 5 anos de casado, Suzane engravida. Quando Suzane engravida, no meio da gravidez, ela teve uma complicação, teve uma inflamação no nervo do olho. E aí foram dias de estresse. E quando o Theo nasceu, eu me ajoelhei e eu disse: Deus, um dia lá atrás, o Senhor me deu o médico me deu um diagnóstico. Mas o Senhor disse: eu rasgo esse diagnóstico. Eu digo: vocês vão ter filhos. Theo está aí como uma prova de um milagre. O moleque mais esperto não poderia vir. Se você ainda não teve filhos e olha para ter um filho inteligente, cuidado com a sua oração. Cuidado com a sua oração. Argumenta tudo. Pai, posso fazer isso? Não. Por que não? Porque eu não quero. Porque eu não quero na resposta, né, pai? É desse jeito. Se eu falasse isso, eu tomava um tapa na boca, mas tudo bem, deixa quieto. Onde que eu estava? O medo dos problemas, eu estava contando isso, que a gente é maluco, a gente ora. Quando eu e a Suzane começamos a namorar, nós orávamos pelos nossos filhos, nós orávamos pelas nossas noras, nós orávamos pelos nossos genros, e até hoje nós fazemos isso. Nós oramos por pessoas que eu não sei nem quem vão ser ainda. Eu já oro pela esposa do Theo, eu já oro pelos meus netos, eu oro já, gente, sabe por quê? Porque eu não posso deixar que o meu filho erre na escolha do casamento dele por uma negligência minha. Eu já estou entregando o meu filho, os
meus netos, a minha nora, o meu futuro genro, não tenho nem filha ainda, mas eu já estou entregando os meus genros na mão de Deus, sabe por quê? Porque eu não criei filhos para ajudar a povoar o inferno, eu criei filhos, eu gerei filhos, nós geramos filhos para que eles povoem o céu. Então a minha descendência, no que depender do meu joelho, da minha oração, essa descendência servirá ao Senhor. Então você precisa começar a fazer isso, caso você não faça ainda. De repente você está aqui, filho, e seus pais não estão. E você está na hora então de começar a botar o seu joelho no chão e orar pelos seus pais. Quem sabe você está aqui e seus sogros não estão. Quem sabe qualquer um da sua família não está. Ou de repente está todo mundo. Mas sempre há uma oportunidade de se melhorar quando a gente fala sobre Deus. Então você precisa começar a investir na sua vida de oração. Principalmente na sua vida de oração sobre a sua família. Tudo bem? Em quarto lugar, se você acompanhar comigo nos versículos, ou no versículo 3, do capítulo 33, 3:33, diz assim: ele mesmo, Jacó, passou à frente, e ao aproximar-se de seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Tem uma versão de uma Bíblia chamada A Mensagem, que eu curto muito, que diz assim: ele foi adiante deles, e à medida em que se aproximava de seu irmão, curvou-se 7 vezes em sinal de respeito. Quem era o mais velho? Jacó ou Esaú? Muito bom, estou gostando. Esaú era o mais velho. Jacó roubou a bênção do mais velho, mas ele não era o mais velho. Você está entendendo? A Bíblia diz que Esaú, sendo o mais velho, Jacó chega diante dele e reverencia e respeita o mais velho. E é esse o quarto ponto que eu quero colocar para você. E eu quero que você preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Eu sou de uma geração... Deixa eu contar uma história para você. Lá em São Paulo tinha uma senhora chamada Dona Vilma. Dona Vilma todo dia brigava comigo, 80 e poucos anos. Ela brigava comigo porque eu chamava ela de Dona Vilma e dizia senhora. Ela falava: já te falei, é Vilma, é você. E eu falava: tudo bem, Dona Vilma, um dia eu vou aprender a te chamar de Dona Vilma, eu não consigo, Dona Vilma. E ela ficava brava comigo, e ela falava aquilo, e um dia eu falei para ela: Dona Vilma, eu preciso te contar uma história. Quando eu tinha 7 para 8 anos, eu estava na casa da minha avó. E minha avó, aquelas italianas que gritam lá do outro lado da casa, disse assim: eu não! E eu do outro lado disse: o quê? Meu pai do meu lado foi no meu braço, aqui no meu braço esquerdo. E ele deu um beliscão, que você, nova geração, não sabe o que significa. Beliscão é quando sua mãe, seu pai, pegava o seu braço, apertava e torcia. Isso chama beliscão. Você não sabe o que isso significa hoje. O meu braço sabe até hoje o que significa beliscão. Porque o meu pai, do meu lado, pegou o meu braço, beliscou e deu aquela torcida. Mas ele deu aquela torcida, quem é mais velho vai me entender. Aquela torcida que até a ponta do pé assim, ó, levanta. Para tentar aliviar a dor. Quem está rindo vai sentir a dorzinha no braço agora aí. E ele disse o seguinte: é senhora, e é lá do lado dela. Eu disse: mas pai, ela gritou comigo. Ela pode, você não. Suzana é de uma outra geração. Suzana é de geração que encontra qualquer pessoa, o presidente da república, ela vai dizer: tudo bem com você? Faz parte da geração. Agora preste atenção nessa palavra que eu vou dizer agora. Chamar de senhor e senhora e chamar de você não significa respeito. Respeito significa qual é o tom de voz que você está falando. Já viu o jogador de futebol, quando chega perto do juiz, ele está com postura de respeito. É mentira ou é verdade? Ele está com a mão para trás, ele pode até chamar o juiz de senhor, mas ele está xingando tudo quanto ele pode para aquele juiz e falando um monte de besteira. E esse cara está com respeito, sim ou não? Não. Ele está com postura de respeito, mas ele está faltando com respeito. Então chamar de senhor e de senhora não significa ter mais ou menos educação, respeitar mais ou menos. Chamar de você não significa ter mais ou menos educação, não significa respeitar mais ou respeitar menos. A forma que você diz, o que você diz, é muito mais relevante. E aí agora, filhos que estão aqui, eu preciso dizer para você. E agora a chinelada vai ser para você, tudo bem? Está pronto aí para receber a chinelada? Está pronto? Tem gente assim: meu Deus, por que eu estou aqui? Por que eu não fiquei em casa? Ou fui para a classinha, sei lá. Deixa eu dizer um negócio para você, filhão.
Você quer ganhar moral com seus pais? Eu preciso dizer para você, você precisa respeitar os mais velhos. Eu não estou exigindo que você peça bênção, eu não estou exigindo que você chame de senhor e de senhora, se no seu contexto da sua casa não é assim, você não precisa fazer. Não é isso. O ponto é o seguinte, você precisa parar com essa palhaçada de dizer, então também não te amo mais. Para com isso. Theo tem 4 anos de idade e eu já não admito que ele fale isso comigo. Você sabe por quê? Porque quanto mais você, filho, fica de beicinho, batendo portinha, batendo pezinho no chão, quanto mais você faz essa palhaçada, mais os seus pais vão tolir a liberdade que você tanto almeja. A liberdade que você quer não se conquista na força, você conquista respeitando os mais velhos. Eu vou dar a dica que vai mudar a sua vida agora, filho. Você quer conquistar a liberdade que você tanto deseja conquistar? Mostre para os seus pais que ele pode confiar em você o tanto quanto eles querem confiar. Eu vou dar a dica prática. Carol, filha do nosso pastor lá em São Paulo, quando eu era pastor lá. O sonho da Carol era fazer um intercâmbio para os Estados Unidos. E ela chegou no meu gabinete um dia e disse assim, Elton, eu não sei mais o que eu faço para tentar convencer os meus pais que eu preciso ir para o intercâmbio nos Estados Unidos. Eu disse, é mesmo, Carol, mas por que você não consegue convencer os caras? É tão fácil, é só pedir. Ela disse, você não está entendendo, eu peço todos os dias. E eles dizem, cala a boca, Carol, eu não vou fazer isso por você, porque você não está merecendo. Eu falei, opa, eles dizem que você não está merecendo? É, então me conta um pouco do que você está fazendo. Poxa, Elton, só porque eu resolvo ir para as festas da faculdade, quando eu chego, meu pai mandou chegar meia-noite, eu chego 3 horas da manhã. Eu falei, então eu vou te contar uma história, Carol. Quando eu comecei a namorar a Suzane, eu sou 11 anos mais velho que ela, por isso que eu pareço mais novo do que eu sou. Ela tem 17, eu tenho 27. Não entendi a risada, para de palhaçada, tá? Não entendi. Quando a gente se conheceu era assim, tá bom? Você não esperou molhar o bico? Quando eu comecei a namorar a Suzane, meu sogro entrou em parafuso. Como alguém vai entrar daqui a algum tempo, quando as 2 meninas começarem a namorar. Eu não disse nome nenhum. E o meu sogro tentou dificultar um pouco a minha vida. E eu não falo isso eu já falei isso com mágoa, hoje não, hoje eu só conto como experiência mesmo. O meu sogro tentou dificultar tanto a minha vida, que ele começava a dizer o seguinte para mim, presta atenção no que ele fazia, filho, presta atenção nessa história que essa é para você. Ele falava assim, você quer namorar minha filha? Eu falei, quero. Ele falava, quais são as suas intenções com ela? Eu falei, mano, se eu falo que é para casar, ele me expulsa de casa, porque eu tenho 2 dias de namoro. Se eu falo que é só ficar, ele vai me expulsar de casa. Se eu falo, eu não sei o que dizer. Eu falei, não, a gente está se conhecendo, fica tranquilo, meu sogro. A gente vai chegar a algum lugar, não sei ainda onde é não, mas eu já sabia onde era. Beleza. Começamos a namorar e o meu sogro dizia assim, então hoje eu quero vocês em casa às 10 horas da noite, tudo bem? Isso eram 7. Tudo bem. Nós chegávamos em casa, 9h30 da noite. E Suzane ficava marara comigo e dizia assim, mas por que a gente está chegando 9h30 se meu pai pediu 10 horas? Eu falei, calma, a gente tem meia hora para negociar lá na frente, relaxa. Nós vamos perder meia hora hoje, mas nós vamos ganhar algum tempo depois. Relaxa, eu sei o que eu estou fazendo. Aliás, o homem adora essa frase, né? Deixa comigo. Eu sei o que eu estou fazendo. Perdido. Você está perdido, amor? Cala a boca, mulher, eu sei o que eu estou fazendo. Aí um negócio muito interessante. Quando o homem está perdido, o que ele faz? Mulher, repara, isso é legal. O homem se perdeu, o rádio do carro está ligado. Qual é a primeira coisa que o homem faz? Desliga o rádio. Por quê? Porque é muita informação. Eu perdido, você falando e o rádio tocando. Então deixa eu me achar primeiro. Depois que eu me acho, eu ligo o rádio. Depois que eu me achar, você fala comigo. Por isso que ele fala cala a boca, mulher. Ele não está preocupado em te ofender. Ele só quer que você fique quieto para ele se concentrar no que ele tem que fazer no próximo. Mas vamos voltar para o que é verdade. Eu disse, fica tranquilo, Suzane, eu sei o que eu estou fazendo. Você sabe o que você está fazendo todo. Eu cheguei 9h30 em casa naquele dia, na semana que vem eu fui buscar a Suzane para sair 7 horas. Ele disse assim, hoje eu quero que você chegue às 9. Sim, senhor. 8h30 eu chegava em casa. Suzane, não é possível, a gente só está 1 hora junto. Ele falou para a gente chegar 9 horas, dá para a gente ficar. Relaxa, Suzane, eu sei o que eu estou fazendo. Teve um dia que estava tudo pronto para a gente ir no cinema, e eu acho que ela falou para ele que a gente ia no cinema, ele falou assim, eu quero vocês em casa 8 horas. Eram 7. No Rio.
Só de trânsito eu ia chegar 8 horas no shopping, você está me entendendo? Sabe o que nós fizemos? Ficamos na portaria do prédio, com o porteiro olhando pra gente, a gente, oi, ai meu amor, dá para olhar para lá um pouquinho? Dá para eu, né? Ficamos na portaria do prédio. Mas um dia, meus pais moravam em Resende e ela morava no Rio. Um dia eu cheguei para o meu sogro e falei assim, estou pensando em levar Suzane para conhecer os meus pais lá em Resende. Você me permite? Eu quero fazer uma pergunta para você, filho. Eu quero que você, filho, me responda. Se eu tivesse chegado todos os dias, depois da hora que ele tinha combinado comigo, você acha que ele deixaria a Suzane ir, sim ou não? Mas quando eu disse isso, você deixa a Suzane ir comigo? Eu disse também. Lembra das meias horas que eu cheguei mais cedo? Porque eu queria relembrá-lo que eu era um genro que estava obedecendo aquilo que ele me pedia fazer. Eu contei essa história para a Carol. Volto para a história da Carol. Eu contei essa história para a Carol e eu disse, Carol, você precisa entender uma coisa. Você quer começar a conquistar os seus pais para você fazer o teu tão sonhado intercâmbio? Ela falou, quero, Elton, me dê a dica. Eu falei, você precisa começar a abrir mão daquilo que você gosta de fazer em função dos seus pais. Como é isso? Como é isso? É o seguinte, você vai chegar para os seus pais e vai falar, pai, posso ir na festa tal? Ele disse, pode, mas eu quero você 9 horas em casa. Eu quero você em casa 8h30. Ela falou, mas eu não vou curtir nada da festa. Então você não vai curtir o seu intercâmbio. Carol começou a exagerar naquilo que eu dei a dica para ela. Ela começou a não pedir mais para ir a festas. Ela parou de ir nas festas. E ela disse, eu vou ver quanto é que esse negócio funciona. 6 meses depois, ela chega no meu gabinete. Elton, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o quê? Em janeiro do ano que vem, eu estou indo para Dallas. Meu pai já fechou tudo e eu vou fazer um intercâmbio lá. Ela vai em janeiro para Dallas, estuda 1 ano, 2 anos, sei lá quanto tempo que ela estudou naquela faculdade. Sabe o que acontece? Ela encontra o homem da vida dela. E agora em julho, ela está se casando com um camarada que Deus preparou para ela naquele intercâmbio, mas tudo começou quando ela começou a abrir mão aqui atrás e respeitar os mais velhos e dizer, pai, eu estou debaixo da sua orientação. Filho, filha, você, jovem adolescente que está aqui, quanto mais você bater, quanto mais você fizer pirraça, menos você vai ganhar. Quanto mais você abrir mão do que você quer, e quanto mais você começar a fazer coisas que agradem o coração dos seus pais, mais você vai ganhar. Vai por mim. Aliás, não é por mim não. Vai pela palavra que você vai se dar bem. Tudo bem, filhos? Vocês estão aí? Fala assim, nós estamos aqui. Ok. Era só para filho falar, mas tudo bem. Vamos lá. Não, mas filho que ainda mora com pai e mãe, né? Óbvio, todo mundo aqui é filho, eu sei. Por último. Não, eu tenho mais uma coisa para falar desse negócio aqui que eu esqueci. Agora filho mais velho também, que talvez já não more mais com o pai. A Bíblia tem uma coisa muito clara que ela diz o seguinte, olha, você precisa honrar o seu pai e a sua mãe. E a honra ao seu pai e à sua mãe não tem a ver com o quanto eles merecem ser honrados. A honra ao seu pai e à sua mãe tem a ver com a sua atitude de honrá-los, independente se eles merecem ou não. E a historinha que eu sempre uso para ilustrar isso foi o seguinte, eu fui aos Estados Unidos nessa mesma viagem em 2006, eu estava numa viagem em uma cidadezinha desse tamanho, e a gente tinha um cruzamento que a gente cruzava todo dia para ir para o local de trabalho que a gente ia, e não vinha 2 carros, 2 quilômetros para lá e 2 quilômetros para cá, mas todo dia aquele americano ia naquela placa pare, maldita placa pare, e ele fazia assim, ó. Sabe aquela parada que sua cabeça chega a bater no banco de trás? No primeiro dia ele parou naquela placa pare e eu fiquei olhando para a cara dele. No segundo dia ele parou na placa pare e eu fiquei olhando para a cara dele. No terceiro dia eu falei assim, meu sangue de brasileiro não está aguentando esse negócio. Eu falei, Rich, por que você para nessa placa pare? Não vem carro nem de lá e nem de lá. Todo dia eu vejo, está tudo puro. Passa direto, filhão. Ele diz, eu paro naquela placa. Porque na placa está escrito, pare. Na placa não está escrito pare se não vier carro. Eu falei, toma brasileiro. Mas lá no Rio, eu não sei como é que é o costume aqui, mas lá no Rio, se o cara de trás está vendo que não vem ninguém de lá e você para na placa pare, o mínimo que você vai ganhar é um buzinadão. E no máximo, uma batida na sua traseira. Porque o cara não vai parar. Porque ele, atrás de você, já está vendo que não vem ninguém. Honra teu pai e tua mãe é exatamente a mesma coisa. A Bíblia não diz honra teu pai e tua mãe se eles merecerem. A Bíblia diz honra teu pai e tua mãe. Então pode ser que você esteja aqui hoje de manhã
você ainda tenha problema com seus pais. Está na hora de você começar a honrar os seus pais. Presta atenção, nem todo jovem que morreu cedo desonrou pai e mãe. Mas todo jovem que desonra pai e mãe, esse morre cedo. Você está entendendo? Nem todo jovem que morreu cedo desonrou pai e mãe. Mas todo jovem que desonra pai e mãe, esse morre cedo. Por último, a gente termina. 33, de 4 a 12, diz o seguinte: Esaú correu ao seu encontro, o abraçou o seu pescoço e o beijou. E eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e crianças e perguntou: quem são esses? Jacó respondeu: são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Então as servas e seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e seus filhos vieram e se curvaram. Por último chegaram José e Raquel e também se curvaram. Esaú perguntou: o que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú: eu já tenho muito, meu irmão, guarde para você o que é seu. Jacó disse: não, se te agrada de mim, aceita esse presente da minha parte, e porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. Aceita, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo, e eu já tenho tudo o que eu necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando, e então disse Esaú: vamos seguir em frente, e eu o acompanharei. Além de perdoar, Esaú o abraçou, o beijou e o quis acompanhar. O último ponto que eu pego nessa manhã não é mais de Jacó, mas sim de Esaú, e Esaú me ensina uma das maiores lições da minha vida. Esaú escolhe aceitar o prejuízo. Esaú escolhe ter a bênção menor. Esaú escolhe lembrar daquilo tudo, mas não deixar que aquilo provoque nele uma ânsia. Perdoar não é justo. Não é justo. Justiça seria você se vingar. Perdoar não é esquecer. Esquecer é não se lembrar do passado, e isso é impossível de acontecer. Perdoar é se lembrar do prejuízo, aceitar o prejuízo e seguir adiante. Perdoar é mais ou menos assim: meu carro está parado ali fora, um cara vem bêbado, bate no meu carro, foge, não deixa placa, não deixa nada, e eu olho para o meu carro, eu vou lembrar da batida, sim ou não? Fala assim: sim. Pois é, eu vou lembrar da batida, mas aquilo não vai mais me ferir. Eu vou aceitar o prejuízo. E o meu convite para você nessa manhã é exatamente isso. Qual é a posição que você tem que tomar diante de Deus hoje? Será que você precisa ouvir mais a voz de Deus e você não está ouvindo? Será que você precisa começar a servir mais e não está servindo, mas você entendeu hoje que você precisa servir? Será que você está orando pouco pela sua família? Precisa orar mais? Será que você precisa perdoar? Ou será que você precisa respeitar os mais velhos? Nesses 5 pontos eu queria que você refletisse o que é que você precisa fazer. Em qual deles você precisa melhorar? E se em algum deles você precisa melhorar, eu quero fazer um convite para você. Lembra que você firmou um pacto comigo hoje de manhã, dizendo que essa mensagem é para você. E se é o seu caso, hoje de manhã, e você precisa tomar uma postura em relação a um desses 5 pontos, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, e Deus falou com você nessa manhã, você pode ficar em pé aonde você está, e eu quero orar com você. Não é para todo mundo ficar em pé, é para você ficar em pé se Deus falou com você. Em nome de Jesus, fique em pé. Enquanto você ora aí no seu lugar e fala com Deus, queria que você fechasse seus olhos, queria que você ouvisse a música que vai ser cantada. Se você conhece essa música, você pode cantar também. Se você sabe a letra, canta de olhos fechados, mas faça essa oração para Deus agora. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Consagrar meu lar.
casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Você pode dizer isso? Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Deus, nós entregamos agora cada família, cada pessoa que está aqui nessa manhã. E nós dizemos, ó Deus, que a nossa família, a nossa casa vai servir ao Senhor. A nossa casa vai te honrar. A nossa casa vai ser referência de família. A nossa casa vai ter homens que respeitam as suas mulheres, que amam como Jesus amou. Vai ter mulheres submissas na mesma missão que o Senhor vai dar para os maridos. Nós consagramos os filhos agora e dizemos, ó Deus, que os nossos filhos não foram gerados para povoar o inferno, mas eles foram gerados para povoar o céu. Deus, se tem alguém aqui nessa manhã que tem os seus filhos longe da tua palavra, Deus, nós queremos agora no mundo espiritual dizer que só o Senhor tem autoridade sobre essas vidas que estão longe. O teu sangue agora cobre esses meninos e meninas que estão longe e traz esses meninos e meninas de volta, Senhor, porque nós declaramos isso como pais agora. Nós somos uma família que serviremos ao Senhor. Deus, se tem alguém aqui nessa manhã que precisa tomar uma postura como esses que ficaram em pé, em algum desses pontos, Deus, em nome de Jesus, fortalece cada um que tomou essa postura diante do Senhor. Aqueles que vão orar mais, aqueles que vão servir mais, aqueles que vão estar mais sensíveis à tua palavra, aqueles que vão respeitar os mais velhos e aqueles que vão perdoar. Deus, às vezes isso é difícil para a gente, mas que bom que o Senhor nos promete que o Senhor estará conosco. Leva-nos em paz, ó Deus, dá-nos um domingo muito cheio da tua presença, da tua graça, da tua alegria, e que a nossa família celebre esse tempo que o Senhor está nos dando. Obrigado por esse tempo junto, aqui com essa comunidade, que de fato o Senhor continue nos usando para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você.